Alô, graça e paz, boa noite a todos. Vamos hoje refletir no texto, aliás, tem vários textos, né? Mas no seguinte tema, no caso aqui, o título é A Lei das Três Orações. Na verdade é o princípio das três orações. Mas como é possível que alguns não entendam o que significa princípio, princípios são leis, né? Então eu vou colocar a lei das três orações ou o princípio das três orações. Inicialmente eu vou basear em Daniel capítulo 6, verso 10, que está escrito o seguinte. Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, eu vou defender a seguinte tese, que existe na Bíblia o princípio das três orações, ou a lei das três orações. E aqueles que praticaram essa lei, ou esses princípios, verão o resultado. Nada do que tem na Escritura é por acaso. Tudo na Escritura tem uma razão de ser e é útil, né? Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Não é nada supérfluo, nada sem valor, né? Agora temos que descobrir realmente como aplicar isso na nossa vida. Então eu quero destacar, não é por acaso que nesse texto que eu li, Daniel 6:10, está escrito que Daniel 3 vezes por dia ele orava. Então ele orava 3 vezes por dia. Podemos imaginar aí o Daniel, um alto funcionário do governo da Babilônia, né? Ele estava sendo cotado para ser um tipo, assim, espécie de primeiro-ministro, né? Ele era um dos 3 maiores, abaixo do rei, mas estava sendo cotado para ser o primeiro-ministro. E acredito que ele tinha muita coisa que fazer, mas ele orava 3 vezes por dia. Então eu quero destacar que isso não é por acaso, né? Deus está nos falando algo sobre essa questão. Por que Daniel orava 3 vezes por dia? Por que ele não orava uma só? Ou talvez até 2, né? Ou quem sabe 4 ou 5, mas aqui está dizendo que era 3 vezes que ele orava por dia. Eu quero destacar nesse texto o seguinte. Primeiro que ele orava no seu quarto, né? Diz aí. Né? No seu quarto. Ele orava no seu quarto. Tudo indica que a casa dele tinha 2 andares, e ele, no andar de cima, no segundo andar, era o quarto de Daniel. Então ele orava no seu quarto. Quando nós temos aqui que ele orava no seu quarto, lembramos que em Mateus 6:6, Jesus disse, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e ora teu pai que vem em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, eu fiquei meditando, será essa questão de o quarto, né? Quem tem quarto, né? Quem não tem quarto tem que dar um jeito de outra coisa, mas quem tem quarto, o quarto não é um lugar apropriado para orar, não há algo de espiritual. Isso aí, levando só essa bola, né? E vamos ver. Em segundo lugar, ele orava na casa dele, porque esse quarto era na casa, né? Entrou em sua casa. Então Daniel, naturalmente, ele entrou em sua casa. Morava na Babilônia. E então, a outra questão, né? Será que a nossa casa, que a nossa propriedade, nós temos autoridade territorial, é a nossa circunscrição, ou nós temos autoridade territorial ou autoridade espiritual? Será que é por isso que aquela ideologia marxista é contra a propriedade privada, porque
existe uma autoridade espiritual do proprietário sobre o local que pertence a ele, vamos pensar nisso, né? Era na casa dele. Então, até a própria Constituição, né, diz que a casa é o asilo inviolável do cidadão. Embora hoje talvez isso não está valendo muito, né? Aí, outra coisa, ele orava de joelhos, né? Ultimamente eu tenho pensado muito nessa questão, né? Ele orava de joelhos. É por acaso que está dizendo que ele orava de joelhos? Mas já dei minha opinião em outras oportunidades que de joelhos é uma das maneiras de orar. Aliás, a mais frequente na Bíblia é orar de joelhos, mas existem outras maneiras, né? Mas o certo é que ele orava de joelhos. O que mais? Ele orava 3 vezes por dia, que é o tema do que eu estou falando hoje, né? E no caso aqui de Daniel, como ele era judeu, estava no Antigo Testamento, ele praticava o judaísmo, ele orava voltado para a cidade de Jerusalém, na direção do templo, né? Se nós formos lá ver quando Salomão inaugurou o templo, ele disse: se o teu povo pecar contra ti, for levado cativo para outra terra, e lá eles se arrependerem e orarem voltado para esta casa, no caso o templo de Jerusalém, né? Ouve dos céus e atende, Senhor. Então, os judeus, em qualquer país que eles tivessem, talvez até eles façam isso, eles oravam voltados na direção de Jerusalém. Isso é na direção do templo. Por quê? Porque o Antigo Testamento dava a entender que Jerusalém, isso está repetido várias vezes no Antigo Testamento, né? Jerusalém é a cidade que Deus escolheu para a sua eterna habitação. E a casa a casa do Senhor, né? A casa de Jeová, lá em Jerusalém era o templo. Então, dava a entender que Deus habitava naquela casa. Portanto, o judeu orava, e talvez ainda ore até hoje. Hoje não, porque o templo não está mais lá, né? O templo foi destruído, então ficou sem referência. Mas isso é o Antigo Testamento, isso é o judaísmo. No Evangelho, no Novo Testamento, cristianismo, nós não queremos assim, né? Queremos que o Novo Testamento, Jesus disse: é necessário que aqueles que adoram o Pai o adorem em espírito e em verdade, né? Vem um tempo que nem neste lugar, né, Samaria, Monte Gerizim, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então nós, os cristãos, acreditamos que não existe um lugar específico onde Deus está, né? Podemos orar voltados para qualquer direção, porque Deus está em todo lugar, de certa maneira, né? E aí, a direção para a qual nós estamos orando, não importa. Isso aí é do judaísmo, que é a direção de Jerusalém. Eu sei que alguns dizem assim: volte na direção da sua casa e ore. Mas no caso aqui é para abençoar a casa, né? Mas no caso, por lado de Jerusalém, é porque eles acreditavam que Deus estava do templo de Jerusalém. Então, eles oravam voltado na direção de onde eles acreditavam que Deus estava. Hoje a Bíblia diz que Deus está no céu. E conforme a linguagem da Bíblia, Deus está para cima, o céu é para cima. Então, por isso que Jesus uma vez foi orar e ele levantou os olhos para o céu e disse: ó Pai, né? Mas eu deixo isso aí, que você pode orar olhando para qualquer direção. Mas a questão que eu deixo é: por que Daniel orava 3 vezes por dia? Será que 3 vezes por dia é por acaso que ele orava 3 vezes por dia? Ou é porque existe mesmo uma lei espiritual, um princípio espiritual, que, se praticado, vai ter consequências benéficas, positivas, eficácia na nossa vida de oração? Eu deixo isso aí, essa questão, né? Pode ser que mais tarde eu conte alguma coisa pessoal. E aí o próximo texto, né, que o texto prova que eu quero mencionar aqui é o Salmo 55. Olha só, o Salmo 55, 17. Esse Salmo de Davi, né? Salmo de Davi. Masquil de Davi para o cantor Mó, sobre Neginote. Então é um Salmo de Davi, Salmo 55. Verso 17. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei. Clamarei e ele ouvirá a minha voz. Então nós já estamos aqui encontrando Davi, um homem de Deus, mostrando que ele fazia também as 3 orações por dia. De tarde, eu posso colocar aqui na hora duodécima, né? Vamos colocar assim, porque eu pessoalmente há muito tempo, eu na minha mente, eu pratico, eu vejo a forma, o tempo, a cronologia dos dias
conforme está na Bíblia. Então, o que nós chamamos de 6 horas da manhã, na verdade, na Bíblia é a primeira hora do dia, né? O que nós chamamos de 18 horas, né, que no caso a tarde, eu chamo de hora duodécima, hora 12 do dia, porque é assim que a Bíblia ensina, né? O dia tem 12 horas, a noite tem 12 também, só que no caso da noite, dividida em 4 vigílias, cada vigília tem 3 horas, então a noite é constituída de 4 vigílias. Primeira vigília é daquilo que nós chamamos assim de 18 horas até as 21, de 21 até a meia-noite é a segunda vigília, da meia-noite até as 3 da madrugada a terceira vigília, e das 3 da madrugada até as 6 da manhã é a quarta vigília. Por isso que lá o Evangelho diz assim, que Jesus foi ter com eles andando sobre o mar na quarta vigília da noite, que foi de 3 às 6 da manhã. Então, acredito que esse é o certo, esse é o correto, foi Deus que fez assim. Mas o diabo, ele sempre tenta enganar o ser humano, né? Usando muitas vezes a pseudociência, os governantes, e aí vai nos condicionando, dando lavagem cerebral, que nós acreditamos, nós chegamos ao ponto de acreditar que o dia muda no meio da noite. Eu fico com a impressão que Satanás zomba de nós, de fazer o ser humano acreditar que no meio da noite o dia acaba. É a coisa mais ridícula se a gente for pensar bem nisso, né? Mas o mundo todo acredita nisso. Então, quando Davi diz aqui, de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei. O de tarde aqui pode ser, né, eu pode ser, porque depois eu vou mostrar algo mais, né? O de tarde pode ser ao anoitecer, que é a hora 12, né? A hora duodécima. Acredito que lá no Jardim do Éden, que diz assim, que Deus se encontrava com Adão na viração do dia. Na viração do dia dá passar do dia para a noite, que é exatamente essa hora duodécima. Pode ser que o Davi orava nessa hora, né? De manhã era a primeira hora do dia, né? Então ele orava no início do dia, na hora primeira do dia e na hora duodécima do dia, hora 12, hora primeira, hora 12, né? Mas ele diz também, e ao meio-dia é chamada a hora sexta, né? Na hora sexta, é meio-dia, claro, porque o dia tem 12 horas, a metade do dia realmente é a hora sexta. Então ele diz, de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, clamarei e ele ouvirá a minha voz. Então vemos aqui que Davi seguia esse princípio das 3 orações. Orava de manhã, meio-dia e ao anoitecer, né? À tarde ao anoitecer. Se nós formos olhar, por exemplo, algo mais aqui com respeito a esse assunto, um pouco parecido, embora não seja especificamente isso, mas Jesus, ele foi crucificado 9 horas da manhã, aliás, 3 horas da manhã, né? Que é 9 horas, porque na nossa contagem aqui é chamado de 9 horas, mas na hora terceira, né? Jesus foi crucificado na hora terceira, que é 9 horas que nós consideramos na nossa maneira de ver hoje, 9 horas da manhã, mas foi na hora terceira, 9 horas da manhã, ele foi crucificado. Ao meio-dia, houve trevas, né? Durante 3 horas houve trevas, 3 horas de trevas. Lá no Egito foram 3 dias de trevas. Aqui agora, na morte de Jesus, foi 3 horas de trevas. De meio-dia até a hora 9, né? E na hora 9, que é às 3 horas da tarde, que nós chamamos, ou 15 horas, que também nós chamamos, né? Porque foi ensinado assim, Jesus morreu. Então Jesus foi crucificado. Na hora terceira, as trevas se apoderaram da terra. Na hora sexta, e na hora 9, Jesus expirou e morreu. Ou seja, ele ficou 6 horas na cruz. E é interessante isso porque em Atos capítulo 3, nós vamos encontrar dizendo que Pedro e João, os apóstolos, se dirigiram, eles subiram ao templo na hora da oração, ou seja, a hora 9, 3 da tarde, indica então que a igreja primitiva tinha essa terceira hora, que é exatamente a hora que Jesus faleceu, expirou, eles tinham a hora da oração. É possível que eles tivessem uma oração também pela manhã, né? Quem sabe até um meio-dia também, mas não sei. Mas lá está escrito que realmente a hora 9, 3 horas da tarde para nós hoje, né? Mas a hora 9, Pedro e João subiu ao templo para orar, que era a hora da oração da igreja primitiva. Eles estavam em Jerusalém, estavam orando ainda no templo de Jerusalém. E a outra coisa que nos chama a atenção é que o Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele foi derramado às 9 horas da manhã. Tá?
Então veja só que no mesmo horário que Jesus foi crucificado, foi o horário que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. E ainda tem mais a questão. No Antigo Testamento havia um sacrifício diário que os sacerdotes ofereciam. Era um cordeiro pela manhã e outro cordeiro à tarde. Então, tudo indica que o cordeiro da manhã era sacrificado às 9 horas, na hora terceira, que é 9 para nós, hoje é 9, né? Na terceira hora do dia, que era 9 da manhã para nós. E o outro cordeiro na parte da tarde, o sacrifício da tarde era às 3 horas da tarde. Outro cordeiro era sacrificado, né? Então era sacrificado um cordeiro pela manhã, a hora terceira, e outro cordeiro sacrificado à tarde, na hora nona. Exatamente as horas que Jesus foi crucificado e que ele expirou. Então, essas coisas são misteriosas, porque a Bíblia realmente é misteriosa. E às vezes nós achamos que isso aí é conto de fada, é carochinha, é bobagem, mas não é bobagem, são leis espirituais, né? Que se nós praticarmos, quem sabe, algum benefício pode nos sobrevir. Então, esses dois textos aí, o que eu estou querendo enfatizar hoje é o princípio das 3 orações, ou a lei das 3 orações. Tá? Já vi na vida de Daniel, o profeta, e de Davi, agora que eles praticavam. Agora, vamos dar uma olhada no comportamento de Jesus no Getsemane. Jesus, na experiência do Getsemane, tem uma coisa interessante aí. Vamos lá. Jesus praticou o princípio das 3 orações lá no Getsemane. Vamos ver. Mateus 26, 39 diz assim: indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha só. Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Isso foi lá no Getsemane, né? Deixou os discípulos assim, né? Os discípulos, e ele foi orar sozinho. E aí ele fez essa primeira oração, né? Prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo. Então essa oração que ele fez foi prostrado, não foi de joelho, foi prostrado. Aí quando esse é o verso 39, no verso 42 é assim: indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Mas o evangelista registrou aqui, pela inspiração do Espírito Santo, né? Indo segunda vez orou. Então foi fazer uma segunda oração. Ele tinha voltado, encontrou os discípulos dormindo, né? Aí foi segunda vez de novo lá para aquele lugar onde ele tinha se prostrado. Orou de novo, né? Aí. E voltando, achou-os outras vezes adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E o verso 44 diz assim: e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez. Olha só, né? Foi orar pela terceira vez. As 3 orações. Foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me traz. Então, está claro, né, que aqui Jesus praticou o princípio das 3 orações, embora no mesmo momento. Né? Ele foi lá, orou, depois voltou e encontrou os discípulos dormindo. Aí voltou lá, orou de novo, voltou e encontrou os discípulos dormindo de novo. Aí foi terceira vez lá foi naquele lugar, orou de novo, então fez as 3 orações seguidas. Né? Nós estamos aqui vendo a variação do hábito que Daniel tinha de orar 3 vezes por dia. E Davi também especificou os horários em que ele orava, de certa maneira. E no caso aqui, no caso de Jesus, já foi um caso assim, num tempo menor, mas ele fez as 3 orações. Né? De repente, pela emergência da coisa, não dava tempo de seguir os horários, talvez especificados para as 3 orações. E aí, Getsemane. O apóstolo Paulo também, ele fala, embora assim, ligeiramente sobre esse assunto, né? Mas de qualquer maneira nos chama a atenção, não vamos deixar passar batido isso aí. Vamos ver. Segunda carta de Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12,
o famoso texto do espinho na carne, 2 Coríntios 12:7, diz assim: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um anjo de Satanás. Eu gostei de dizer porque no original é anjo mesmo. Um anjo de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. Olha aqui as 3 orações. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. Como Jesus, está parafraseando com Jesus, né? Porque Jesus fez as 3 orações, foi lá 3 vezes para orar, e ele pediu-se: Pai, se é possível, passe de mim este cálice, mas Deus disse não. Então, mas ele, depois que ele fez a intercessão, ele parou: faça a tua vontade. Aqui Paulo pediu 3 vezes a Jesus para tirar o espinho na carne, e ele disse não. Então ele parou de orar, né? E entendeu que era a vontade dele. Então, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que eu tirasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Então aí está, né, essa questão aí das 3 orações. E aí eu quero compartilhar um testemunho pessoal, né? Quando eu me converti, ou Deus me converteu, porque nós não nos convertemos. Convertei-vos, né? Tem essa expressão, convertei-vos, pois, né? Vendei-vos, pois, e convertei-vos. Converter é mudar de direção, né? Quando eu então mudei de direção, há mais de 40 anos, eu era um jovem, eu realmente ouvi a mensagem do Evangelho, criei em Jesus, né? Criei em Jesus, eu criei que eu era um pecador, que Jesus era o Salvador, e que eu precisava era recebê-lo, aceitá-lo, né? Para que eu pudesse não ir para o inferno e ser salvo. Ainda que alguns acham assim: não, você não deve amedrontar o pecador não, porque não fala do inferno, fala que Deus ama ele, mas às vezes o que o Espírito Santo usa é o medo de ir para o inferno mesmo, para nos salvar. E aí eu lembro que eu jovem, né? Um jovem, acredito que normal, mas tinha os vícios normais, né? Não sei se é normal, se pecado é normal, né? Mas prostituição, bebida alcoólica, as festas, toda aquela vida mundana. E aí eu aceitei a Jesus, né? E eu lembro que foi depois de acho que foi julho, agosto, setembro. Foi mais ou menos 2 meses e meio depois. Fui batizado. E aí estava integrado na igreja e tal. Só que eu percebi que eu não conseguia vencer os pecados, né? Eu não conseguia vencer os pecados porque eu continuava sendo levado cativo até de beber eu deixei de beber, foi até fácil deixar de beber. Mas a prostituição, eu não conseguia deixar. Então, eu era literalmente cativo, um espírito. Existe, a Bíblia fala espírito de prostituição, né? A pessoa não tem força para deixar. Não é que a pessoa seja sem vergonha, não. É que ela está cativa de um espírito. E aí eu disse: rapaz, sabe uma coisa? Eu não quero ser um hipócrita, né? Eu não quero ficar na igreja sem conseguir vencer os pecados. Eu digo: eu tentei, né? Eu tentei realmente ser crente, mas eu percebo que não tem condição, isso não é para mim. Eu vou me afastar da igreja. Só que nesse tempo eu estava lendo a Bíblia, né? Já assim que eu comecei a me converter, eu já passei a ler a Bíblia, né? E aí eu estava lendo o livro do profeta Daniel, quando eu vi nesse texto aí, né, que Daniel, ele orava 3 vezes por dia, e Daniel jejuava também, né? E aí eu pensei: sabe uma coisa, antes de eu abandonar a igreja de uma vez por todas,
eu vou fazer a mesma coisa que Daniel fazia. E aí eu comecei a fazer 3 orações por dia. 3 vezes por dia eu me isolava em algum lugar. E eu lembro que era exatamente num banheiro, né? Eu estava num local de internação coletiva, fazendo um curso. Não havia privacidade, então eu me levantava antes dos outros jovens, me trancava num dos cubículos do banheiro, me ajoelhava ali, né, com os cotovelos sobre o vaso sanitário e orava. E muitas vezes, na hora de meio-dia, eu também abria a mão do almoço para me trancar lá no banheiro e orar de novo. E aí as 3 orações eu fui fazendo. E às 18 horas à noite tinha também a mesma coisa. Fui fazendo 3 orações por dia, jejuava. 24 horas sem comer e sem beber. Eu bem jovem e tal. E fui fazendo, né? Eu fazendo aquilo, alguma coisa, acho que o Espírito Santo estava me impulsionando a fazer, porque eu sabia só que eu estava imitando Daniel. Eu fui fazendo, e eu não sei quanto tempo passou, né? Mas de repente, algo aconteceu, né? De repente eu percebi que havia um poder sobrenatural dentro de mim, né? E eu percebi assim que eu fui transformado numa outra pessoa. E aí eu senti assim uma paz muito grande, né? Uma paz muito grande, uma ausência de medo, aquela paz que excede todo entendimento. Teologicamente eu não sabia explicar a experiência, estava começando a vida cristã. Hoje já, depois de tanto tempo, eu consigo explicar aquela experiência em termos teológicos, baseado na Bíblia, né? E aí eu percebi que aqueles pecados que antes me levavam cativo, simplesmente desapareceram, né? Eu percebi que o pecado não tinha mais poder de me dominar e de me levar cativo à lei do pecado e da morte, né? Eu havia sido liberto da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E aí eu percebi que eu não precisava deixar a igreja, eu não precisava abandonar, porque o Espírito Santo havia feito a obra, né? Literalmente, eu havia sido batizado no Espírito Santo. Literalmente, eu havia recebido o Espírito Santo, ele veio habitar em mim, né? E isso quando eu estava orando, eu não estava buscando nada, porque eu não sabia nada disso, mas só estava imitando Daniel. E eu não sabia que isso iria me acontecer. De certa maneira, eu percebo que fui transformado numa outra pessoa. Eu acho assim que uma pessoa melhor. Então, aí eu quero dizer que eu não falei língua, não profetizei, né? Eu nem vi quando o Espírito Santo chegou, não senti emoção nenhuma, né? Eu só percebi que eu estava assim, de repente, né? Parece que assim, amanhecido, fui me deitar de um jeito, e quando eu me levantei eu estava de outro, né? E aí eu sei que o Espírito Santo tinha vindo habitar em mim. E isso aconteceu em 1977, há mais de 40 anos, né? 77, mais de 40 anos, 43 anos, né? E aí o resto é história, porque é claro que de lá para cá, né? Eu tenho tido experiências de ficar seco do Espírito Santo de novo, né? Se esvaziar, porque aquela disciplina de 3 orações por dia, jejum, às vezes nós não conseguimos manter para sempre, e aí nós sempre acabamos relaxando a nossa consagração, a gente vai se enfraquecendo, o Espírito Santo aí nós vamos nos esvaziando do Espírito Santo, né? Por isso que Paulo diz, né? Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então, essa necessidade de se encher continuamente do Espírito é uma necessidade diária, né? Que nós precisamos ter, porque somente cheio do Espírito Santo nós podemos vencer os pecados. Se nós nos esvaziarmos do Espírito Santo, a carne volta, nos domina novamente e nos leva novamente cativo à lei do pecado e da morte. Ninguém se iluda, né? É constante vigilância. E eu lembro que o Dr. Peter Wagner, num dos seus livros, ele diz assim, que ser cheio do Espírito Santo é como você tomar vinho, né? Você toma vinho, e eu realmente, quando na minha juventude, eu tomei vários porres de vinho. Ele diz assim, você toma um porre de vinho, e aí você fica com toda aquela euforia, mas no dia seguinte você fica curado da bebedeira,
e para você se embriagar, você tem que tomar mais vinho. Ele disse assim, é o Espírito Santo, né? Nós podemos, a orientação do Novo Testamento é que nós vivamos cheios do Espírito Santo, mas para isso tem que ter uma consagração diária, né? Porque se nós relaxarmos essa consagração, o Espírito Santo, a Bíblia diz, né? Não entristeçais o Espírito Santo, né? Não apagueis o Espírito no qual, né? O Espírito Santo, não entristeçais assim, no qual foste selados para o dia da redenção. Não apagueis o Espírito Santo, né? E diz lá no mesmo texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5 assim, orai sem cessar. E essas 3 orações aí estão aí. Então, não é fácil, né? Eu não vou dizer para alguém que é fácil. Eu acho que algumas pessoas se iludem entrando na vida cristã, achando que vai ser fácil, né? Que a libertação vai ser de uma vez por todas. Às vezes eu penso assim que os alcoólatras anônimos são semelhantes, porque o alcoólatra anônimo diz assim, eu estou contando a minha experiência, de repente de outra pessoa pode ser diferente, né? Mas ele diz assim, que eles nunca estão confiando que estão totalmente libertos, que eles precisam todo dia, né, vencer mais um dia. Mas acredito que a vida do crente pode ser assim também, né? Se nós relaxarmos a nossa vida cristã, o inimigo ele está na espreita, né? Ele nos escraviza novamente naqueles antigos pecados do qual nós fomos libertos. Eu lembro que quando Satanás ele terminou de fazer as 3 tentações contra Jesus, a Bíblia diz assim, eu acho que é Lucas, diz assim, afastou-se dele até a ocasião oportuna, o tempo oportuno, que é o tempo kairos, né? Ou seja, o diabo estaria sempre de butuca, sempre na espreita, esperando uma oportunidade para atacar novamente. Assim é conosco, né? O diabo sabe a nossa ficha, sabe quais são os nossos pontos fracos, então ele nos vigia dia e noite, esperando qualquer vacilo nosso, para lançar novamente sobre nós, né, a mesma cilada com que ele nos escravizou um dia. O preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Isso vale não somente para a política ou para as nações, mas vale para a vida cristã. E na vida cristã, vigiar é sinônimo de orar. Eu acredito que o princípio das orações, para aqueles que conseguirem praticá-lo, porque exige autodisciplina, determinação, priorizar isso aí, né? Porque podemos dar 1000 desculpas para não praticar, né? E aí, esse princípio me foi revelado já no princípio... Não, esse princípio aí me foi revelado diretamente da Bíblia, né? Profeta Daniel. Mesmo assim, ao longo da minha vida, eu pouco tenho praticado. Mas às vezes que eu tenho conseguido praticar, eu sinto que eu me sinto mais fortalecido na minha vida cristã. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês aí, né? E nesses últimos dias aguentar firme, porque Jesus está às portas, né? O juiz está às portas, Tiago diz. Por isso, sede pacientes, até a vinda do Senhor. Então, vamos aguentar firme usando todas as armas, para que quando o Senhor chegar, nós não nos afastemos dele envergonhados, mas que estejamos em pé na presença do Filho do Homem.